Papo Franco, o que todo mundo quer saber e ninguém tem coragem de perguntar. Francamente, com Tainã Franco. E o Francamente dessa sexta-feira começa assim, começa com dica do canal Sessão 7, vai lá, se inscreve no canal no YouTube, Sessão 7, e confira todos os vídeos que eles fazem, que é muito legal. Tem sempre dica de cinema, dica de série, dicas de cultura pop. Aliás, eles fizeram recentemente uma entrevista com o Gastão Moreira, é ele mesmo, que era da MTV, pro quadro Que Nerd é Você, e tá demais essa entrevista. Vai lá, confira, assina o canal, ativa o sininho e tudo mais, que vocês já sabem, né, gente? Agora nos estúdios comigo aqui, a gente falou de, abriu o programa falando de constelação, eu já estava aqui já querendo conversar sobre o assunto, eu tive que esperar voltar para o ar. Estou aqui com a Adriana Quinelato, muito bem-vinda. Muita gratidão, Tainã. E com o Fábio Bush, bem-vindo também. Gratidão, Tainã, muito bom estar com vocês aqui. E a gente tem assunto hoje, né, gente? Eu acho que, suspende aí que até 5 da tarde, a gente tem muito o que falar sobre constelação, sobre essa terapia, né? É uma terapia, né? E eu vejo muita gente fazendo, hoje a gente estava até aqui nos bastidores falando um pouco sobre como o direito também tem usado, né, essa terapia sistêmica, né? Quero falar de vocês primeiro, né? De que origem vocês, de onde vocês vieram profissionalmente? Porque o Fábio já deu spoiler aqui, que é um advogado não praticante. Com certeza. Eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês. Sim. Eu, como você bem disse, eu sou um advogado inativo. Eu tomei um chacoalhão da vida para me tornar um terapeuta, que na verdade eu acho que é isso que eu vim fazer aqui. Achou o propósito? Finalmente achei. Eu nunca tinha sido tão realizado em todos os aspectos da minha vida antes de me tornar um terapeuta holístico. E dentre essas terapias, o facilitador em constelação. Isso. E você? Eu vim do yoga, né, das aulas de yoga, mas quando eu conheci a constelação, isso há muitos anos atrás, com tudo que a constelação me proporcionou, eu entrei de cabeça, né, nessa área, que é uma área maravilhosa. Aí comecei a fazer cursos, ainda não os de formação, né? E depois eu decidi que ia seguir esse caminho e a gente começou a fazer as formações, fizemos 2 formações e vários cursos, né, até hoje. Me encontrei também e a gente trabalha juntos, né, facilitando as constelações, e é algo que é maravilhoso, né, poder trabalhar e a gente se encontrar nesse caminho. Que legal, porque acima de tudo é um reencontro com a gente, né? Primeiro a gente passa por esse momento de aprender. O primeiro a gente passa como se eu fosse uma facilitadora aqui, né? Mas assim, esse caminho de reencontro, né? De se encontrar, ele é muito importante para a vida, seja lá qual profissão você for exercer, né? De achar o propósito é muito importante, porque a gente vê tanta gente procurando o sentido da vida, né, sem saber o que a gente está fazendo, que é a grande pergunta, né, a pergunta que vale uma vida, né, o que a gente está fazendo aqui. Sem dúvida, e isso que você colocou é uma questão muito comum de queixas, né, de pessoas que vão para a constelação, né. Então eu tenho por exemplo, a pessoa chega lá e a questão que ela traz para ser constelada, eu tenho uma sensação que eu não estou no meu lugar, ou o que eu faço eu não tenho ânimo. Inadequada. Isso. E aí a gente vai ver que realmente, né, tem algo aí que precisa ser olhado, né? E que a gente pode olhar através da constelação, que é uma técnica, uma abordagem terapêutica fantástica. A gente fala muito hoje em dia de saúde mental, né? Esse tema tem sido... essas barreiras estão sendo derrubadas, a gente está em um setembro amarelo, onde a gente fala muito de suicídio, muito de depressão, e sempre o caminho é fazer terapia, né? Seja lá qual linha terapêutica, mas você está aberto para falar e para um profissional fazer esse filtro, porque nem sempre o que você acha que é um problema é o problema de fato, né? Às vezes tem um lugar profundo ali que você não quer mexer. Mas a constelação também traz um outro lugar, que não é olhar para si só, né? É olhar para tudo que vem antes, todos né? Todos que vieram antes. E você, só para a gente, você trouxe algo muito importante. Quando você fala dessas questões, que são questões graves, sérias, e toda questão que a pessoa tem é uma questão séria, né? Porque aquilo incomoda.
E na constelação, a pessoa poder olhar que ela carrega algo no sistema familiar. E ela pode deixar ali no sistema, né? E fazer algo diferente, ir para a vida dela. Isso é maravilhoso. Então esse é o ponto que você falou. A pessoa carrega algo que não é dela, Sim. né? Mas por amor a alguém, ao sistema familiar, ela carrega e é muito pesado. Porque nosso sistema familiar também é a nossa primeira referência de viver em sociedade, nossa primeira referência de mundo. E a gente não está falando, esse lar é melhor porque o pai e a mãe estão juntos, ou esse lar é ruim porque os pais estão separados. Não é isso que se trata, né? Sim. E é anterior a isso, inclusive, né? Anterior a essa formação do núcleo familiar. Totalmente. Inclusive, tem uma corrente científica que defende que no nosso DNA nós carregamos até 14 gerações dos nossos antepassados. Eu li um artigo sobre isso, eu fiquei muito chocada, gente. Eu fiquei muito chocada. E nós podemos carregar, adicione-se a isso a tal da memória genética, Sim. nós podemos carregar memória de 14 gerações. A 14ª geração tem 16 mil e algumas coisas de antepassados. Então tem coisa que a gente carrega que a gente não tem ideia, inclusive Tudo. moldando nossos comportamentos, né? Totalmente. E a gente não sabe, não tem conhecimento porque é inconsciente. Então uma dor, eu tenho reflexo de uma bisavó, de uma trisavó, eu tenho reflexos e isso me afeta de alguma forma hoje, embora a gente ache que a gente tome decisões da vida, essas decisões vêm dentro desse contexto, né? Totalmente. Tem uma das leis de Bert Hellinger, que são as bases da constelação, é a lei do pertencimento. Tudo pertence no nosso sistema. Se algo foi excluído, e foi, porque passaram por muitas situações, então, de alguma maneira, alguém do nosso sistema familiar vai compensar aquela exclusão. E de que forma? Vai carregar. Vai ter alguma questão que impossibilita a pessoa de viver a vida dela. Então, por amor, ela carrega o destino de uma exclusão. Então, a gente vê muitos casos de, por exemplo, amores que não puderam acontecer lá atrás. Né? O nosso tataravô. Então, às vezes, o nosso tataravô veio para o Brasil e deixou uma pessoa, um amor lá no outro país. Isso fica no nosso sistema e fica interferindo nos relacionamentos. E a gente começa a se sabotar achando que é uma escolha nossa e a gente coloca esses muros, né? Sim. É uma honra inconsciente. Se o meu antepassado não pôde viver o grande amor dele, em honra a ele, eu também não. Só que a gente não tem essa consciência, né? Porque às vezes a gente nem sabe das histórias, né? Hoje é fácil saber a história do passado, porque você entra no Facebook, fica um lastro ali, né? Mas a gente não... Não, é uma brincadeirinha, mas a gente não tem acesso às informações, né? Eu converso muito, por exemplo, com a minha avó, que tem 85 anos, e às vezes ela resgata umas memórias, assim, que provavelmente a minha mãe nunca soube daquela memória que é da minha avó, que é relacionada à avó da minha avó, sabe? Assim, e é muito louco. Eu falo, gente, olha quantas pessoas, de quantas construções nós somos feitos, né? Sim. Sem dúvida. Em tese, nós somos 12%, temos apenas 12% de consciência. Tudo do que a gente vive, 80% em tese, está no inconsciente. A gente nem percebe que está fazendo ou acontecendo. E a gente aí fica preocupado com tudo que tem no universo. Olha o universo dentro da gente, como ele é vasto e inóspito, né? Tem muita coisa para descobrir. Eu vou chamar uma musiquinha aqui e daqui a pouquinho a gente volta para falar de constelação sistêmica familiar com a Adriana e com o Fábio. Vamos só. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora, hoje falando sobre constelação sistêmica familiar com a Adriana e com o Fábio, que são dois facilitadores. Dentre tantas coisas, também são facilitadores, né? Que chama facilitadores, Sim, né? Exato. Da constelação. A gente estava falando aqui do universo dentro da gente, né? De como a gente é um lugar desconhecido, né? Apesar da gente conviver com a gente, e a gente se carrega e dorme junto e acorda junto, muitas vezes a gente não tem esse tempo de olhar pra gente e de entender os nossos sentimentos, né? De nomear, inclusive, porque a gente tem uma dificuldade ainda de se falar de sentimentos.
Ainda mais quando a gente cresce sendo ensinado que qualquer sentimento de fragilidade, ele demonstra uma fraqueza, uma falta de personalidade, uma falta de força, né? Muita gente atribui, não, você está depressivo porque você não tem força, porque você é fraco. E a gente precisa desmistificar muita coisa, né? Entender que os sentimentos todos são um universo de coisas e a gente precisa trabalhar isso em si, né? Quando surgiu a constelação? Você falou do Hellinger, né? Sim. Foi ele que organizou isso? Como que funciona? Sim. Dizem que ele é o descobridor da constelação. Eu prefiro usar o termo compilador. Porque Carl Jung já fazia utilização de bonequinhos na clínica psicoterapêutica dele e fazia movimentos com esses bonecos, que são os movimentos de constelação, mas não se chamava na época constelação. Ele começou a perceber a constelação quando ele foi ser missionário católico em tribos Zulus na África, coisa que ele fez por 16 anos. Olha quantas informações se misturam, né? Sim. Daí lá ele participou também de um ritual de casamento, e a tribo Zulu, ela tem um aspecto muito interessante, é que quando tem um problema na sociedade, eles se juntam e todos começam a falar tudo de positivo que aquela pessoa tem. Ninguém fala absolutamente nada de negativo para aquela pessoa. Para a pessoa se sentir pertencente, fazendo parte do grupo, para que ela se sinta acolhida no núcleo ao qual ela faz parte. E daí, após esses 16 anos, ele foi primeiro para os Estados Unidos, depois a Europa, continuou a observar essas dinâmicas sociais, de onde vêm as 3 leis ou ordens do amor, que são as bases da constelação. E de que ano que é isso? Eu acho que ele começou... Que ele organizou isso? Eu acho que isso começou a vir à tona no começo da década de 80. 85 seria uma data mais próxima, mas exatamente assim, não sei, porque inclusive ele tem 108 livros publicados. Vem de longa data. No Brasil chegou em 85. Ativo, é vivo. Sim. Né, tem 93 anos e trabalha com as constelações ainda. E quando a gente fala aí de terapias e trata a saúde mental, é importante falar também que eu acho que esse tema está vindo bastante à tona justamente por uma necessidade de se reencontrar, né? Em era digital, a gente está sujeito, você falou, a sociedade quando tem um problema junta e todo mundo fala coisas positivas. A gente vive um movimento contrário, na verdade, nas redes sociais, né? Fecha o cerco e todo mundo te apedreja. Então, eu acho que esses problemas emocionais, eles têm ficado mais latentes, né? Cada vez mais. E também leva para uma violência, né? A gente tem comportamentos mais violentos, né? Então, olhar para dentro, reconhecer os sentimentos também é um exercício de cidadania até, né? E por isso que cresce muito agora o direito sistêmico. Sim. Né? Com essa nova abordagem, como essas questões de família, né, podem ser olhadas agora dessa forma, com esse novo olhar. Porque quando você olha com o olhar da constelação, que você vai ver o que de fato acontece. Então, é algo muito profundo. O nosso olhar, ele julga, né? É um olhar pequeno, né? Egóico. Né? Então, eu não gosto daquela pessoa, eu excluo e pronto. Não é assim. Né? Então, a gente vê a gente faz muito isso com os nossos pais. Né? A gente julga, a gente acha que a gente deveria ter recebido mais, ou então porque meu pai foi sair de casa, abandonou a minha mãe, tomei as dores da minha mãe. Então, na constelação, a gente pode ver o que acontece de fato, aqui é através desse campo morfogenético, que é o que é usado na constelação. E é louco, você falou do pai e da mãe, a gente sempre olha como pai e mãe, a gente esquece que ali tem um homem e uma mulher. Sim. Antes de ser pai e mãe, de ser homem, marido e mulher, eles são um homem e uma mulher, né? Imperfeitos como nós. Exato. E é o mais lindo, Tainá, quando a pessoa está ali, às vezes, no julgamento, né? O representante da pessoa fazendo a constelação, olhando para o pai e julgando. E quando essa pessoa olha profundamente nos olhos desse pai, por exemplo, ou dessa mãe, e com as frases de cura, que faz parte do método da constelação, e ele consegue enxergar ali que esse pai foi uma criança, que ele teve os pais dele, as dificuldades dele, e os pais dele também, sabe? Ele começa a olhar essa linha, né? Aí parece que se abre um portal,
né, para a gente poder receber toda a força que vem dos pais e da nossa ancestralidade. Sim. Porque a força vem daí. Né? Quando a gente está emaranhado, a gente usa essa palavra, numa questão de um ancestral, por exemplo, onde a gente facilita uma constelação, a moça foi constelar, não vou citar nomes, mas ela foi constelar a questão relacionamento e tinha algo ali profundo da bisavó. A bisavó excluía o bisavô por algum motivo, né? Tinha um segredo ali, e a avó repetiu esse comportamento, a mãe repetiu idêntico, e a filha também, e ela pôde olhar aquilo com clareza. E ela colocou um companheiro dela ali, depois no campo colocou, e o companheiro falava assim, eu sempre esperei por esse momento, sabe, para que ela tivesse disponível ali. Sim. Né? Ela não estava disponível, em honra à ancestralidade dela. E sem saber, sem saber. ter essa ligação, esse contato sem direto. saber. Então a constelação, ela traz uma cura muito grande. A gente acha que vai resolver um problema, na verdade a gente desemaranha um nó que vai ajudando. Diz, não, vou constelar porque eu tenho problema com a minha mãe. Às vezes o teu problema nem é com a tua mãe, né? É com uma outra pessoa, é um outro lugar, né? E nó é uma palavra interessante a ser usada, porque imagine uma mangueira com um nó. Fica pingando água lá na frente. A hora que você tira esse nó, vem a força. Uma represa, né? É uma represa. E tudo que nós não aceitamos nos aprisiona, tudo que nós aceitamos nos liberta. Ou seja, algo que nós julgamos nos nossos pais, nós estamos fadados a repetir. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, já dizia a canção, né? Sem dúvida. A gente fala, você falou agora do direito sistêmico, né? Eu comecei a acompanhar o direito sistêmico por uma ação que teve no Nordeste do país, com presos por conta de violência doméstica, né? Que não bastava, a juíza entenderam que não bastava cumprir a pena e libertar, que tinha um nó que podia ser trabalhado de outra forma, que não é com trabalho forçado, enfim. Porque aquele cara seria reincidente, com certeza, né? E começou a trabalhar o direito sistêmico ali, enfim, e diminuiu em 80% a recidência desses casos. Você falou também do direito, está sendo aplicado muito em resoluções de questões familiares, em época de divórcio, guarda de filhos, eu vi também alguma coisa nesse sentido. E a gente está falando da adoção, né? Quando você adota uma criança, você tem todo o seu universo, o seu sistema, você adota uma criança com o sistema dela também, né? E como que é isso para constelar? É possível fazer essa junção aí de constelações? Eu falo que é necessário. Porque uma criança adotada, ela, muitas vezes, que a gente percebe no nosso trabalho, ela carrega um vazio. Né? Por mais que ela tenha um grande amor dos pais que adotaram, né? Ela carrega um vazio. O que é esse vazio? Ela precisa tomar os pais biológicos. Né? Então a gente vê isso na constelação. É fantástico quando isso é possível e ela vai para esses pais biológicos e ela pode tomar a vida, né, desses pais biológicos. Agora, uma outra coisa também muito importante que a gente vê nesse caso, não basta só a criança ou o adulto adotado tomar os pais biológicos. É preciso que os pais adotivos sejam gratos aos pais biológicos pela oportunidade de estar criando. Porque não é essa visão que se tem, né? Os pais biológicos são aqueles que abandonaram, aqueles que foram ruins, porque a gente vive de julgamento, né? A gente, para se firmar enquanto ser humano, a gente julga o outro, né? Como sendo menos. Como sendo menos, porque é uma forma da gente existir, inclusive, né? Eu existo porque eu julgo, e não precisa disso para você existir, para você pertencer, não precisa julgar o outro. E esse vazio que a Adri falou que a criança pode sentir quando ela não toma os pais biológicos, ela tende a ser preenchida de alguma outra forma, normalmente com álcool, drogas. Mas a criança teve tudo, olha, tirei ela dessa situação, onde ela apanhava, onde isso, onde aquilo, e ela não é grata a essa vida incrível que eu, mãe, proporcionei, né? Porque é uma visão que se tem, a pessoa teve tudo na vida, o que mais ela precisa, né? É muito lindo quando na constelação a gente... claro que com isenção, né, dos facilitadores, que a gente sempre tem, isenção, dos representantes também, mas você vê que o pai que adotou é grato
pela vida daquela criança, porque aquele pai não pôde dar a vida, mas ele pôde dar tudo o que uma precisou. outra vida, todo o resto. Outra forma. Uhum. E os pais biológicos também poderiam ser gratos a esses pais adotivos. Aí de repente você fala assim, mas a pessoa não conheceu, não sabe quem é. Não precisa, porque o campo sistêmico, ele sabe tudo e conhece todas as emoções. Então lá estão todas as informações. Então no nosso sistema tem toda a informação. E no campo morfogenético isso também. vai sendo representado. Isso, fielmente. Nossa, a gente vai falar desse campo aí, que eu quero saber mais sobre isso. Vamos chamar uma musiquinha e daqui a pouco a gente volta com a Adriana e com o Fábio falando de constelação sistêmica familiar. Vamos de som. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Hoje a gente recebe Fábio e a Adriana, que são dois facilitadores da constelação sistêmica familiar. Ou constelação familiar sistêmica, como que a gente... Qual que é o... Tem um jeito certo? Na verdade, a constelação parte da premissa que não há certo e errado. Muito bem. Obrigada por essa. Mas familiar e sistêmica. Familiar e sistêmica. Isso. Tá. Como que funciona? Vocês falaram do campo. Como que funciona? Como que isso não é a pessoa deitada num divã falando dos problemas da vida? Não. Existe uma forma que há uma interação. Como que funciona? A pessoa ela chega para constelar e vai falar para a Adriana, e tão somente para a Adriana, qual é a questão dela. O que ela quer olhar, entender, mudar, curar, o que ela espera e o que ela quer da constelação. E a partir deste ponto, nós acessamos e lemos um campo que é chamado de campo morfogenético, que é uma tese de um biólogo inglês chamado Rupert Sheldrake, na tese de pós-doutorado dele pela Universidade de Cambridge, onde ele é professor. Essa tese é mais ou menos assim. Todos nós, já está provado que temos um campo de energia. E a física quântica atual, ela também parte da premissa que energia é um campo de informação. Então nós acessamos esse campo de informação onde tudo está registrado, mesmo a história que nós desconhecemos. Porque até a história que nós conhecemos, ela vem eivada de julgamentos, opiniões e visões particulares dentro daquela limitada consciência de 12% que nós temos. Nossa, que louco. Nossa, é muito... Estou aqui só anotando e marcando, agendando aqui minha constelação. Uma pergunta, pode constelar em família? Pode. Irmãos, parentes, filho, mãe, pai? Se a questão dos irmãos... Se a questão dos irmãos for a mesma, por exemplo, todos têm problema de prosperidade. Sim, pode ser uma constelação para os três, mas o normal é que cada um faça a sua. Esse é o mais usual. Porque mesmo que tenham vindo do mesmo núcleo familiar, mesma experiência não, mas das mesmas histórias, as experiências para cada um ela é individual, né? Eles podem, cada um estar honrando coisas diferentes. Entendi. E como funciona? Tem pessoas que, na constelação, tem pessoas diferentes, gente que eu não conheço, isso funciona em grupo, isso funciona sozinho, cada um com a sua história, como que... A gente, por exemplo, tem a constelação, a gente, todos os domingos e segundas, e a gente tem o pessoal que vai constelar, que agenda previamente, e tem as pessoas que querem participar como representantes, e pessoas que querem assistir pela primeira vez, não é obrigado a entrar no campo, né? Entra se quiser. E a pessoa que está constelando, ela vai escolher alguém, isso tudo no modo oculto, para representá-la. Aí o campo vai pedindo. Então, eu e o Fábio, escolhe alguém para representar seu pai. Das pessoas que estão ali, ela escolhe alguém para representar o pai, alguém para representar a mãe, um tio, ou uma situação, um filho, enfim. Um país, uma sensação, uma doença, tem também, não precisa ser necessariamente uma pessoa, você tem outros espaços. Tende a nossa imaginação. O campo, ele vai pedindo. Então eu e o Fábio, o facilitador é treinado para fazer a leitura desse campo, né? E a pessoa que entrou como representante do pai vai se posicionar no campo como aquele pai age, né? Como ele fica perante a mãe, perante o filho,
perante o pai dele. Não há um roteiro. Não. As pessoas vão se posicionando inconscientemente e as coisas se organizam. Sim. Porque as pessoas, assim como elas não sabem a questão de quem está passando pela terapia, pelo atendimento, elas também entram sem saber o que elas estão representando. Porque a informação que nós necessitamos, ela não vem do nosso racional consciente. Eu gosto de insistir naqueles 12%. Ela vem do nosso coração, de onde tudo está registrado. Então a pessoa, ela sente essa energia do campo, sente tudo que a pessoa sentiu no momento, para onde ela olhava. Não é uma coisa manipulada. Não, exatamente. Porque se a pessoa, imagina, a pessoa vai, eu quero constelar meu relacionamento com a mãe, e todo mundo ouvindo. Você vai ser o representante da pessoa, você vai ser o representante da mãe. Mãe, olha para o filho. Olha para o filho, começa a sentir uma coisa dura, uma coisa ruim no coração, um enjoo. Olha para a pessoa que está sendo constelada com aquela carinha de cachorro carente, de gatinho de botas. Eu que não vou falar para ele que a mãe dele sente tudo isso de ruim quando olha para ele. Então, para que isso não tenha chance de ocorrer, ninguém fica sabendo no momento que está representando. Apesar que isso que o Fábio falou, eu e o Fábio, os facilitadores, eles também estão sentindo todo o campo da constelação, né? Então, porque também os representantes, eles não entram sem que tenha um motivo naquele papel. Então tem uma ressonância ali. Entendi. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, é a história da minha vida. A pessoa entra num papel e fala, estou representando algo, mas tem muito a ver comigo, né? Então isso é impressionante. Então está tudo muito interligado. Hoje em dia a gente vê muitas coisas por aí falando... Tem até batata frita quântica hoje em dia, né? Hoje tudo virou uma pauta quântica. Estamos aqui fazendo um programa quântico, né? Porque as pessoas tentam legitimar cientificamente algumas pautas, né? Qual que existe um curso de constelação? Porque a gente sabe que neste mundo, em qualquer coisa, tem os picaretas, vamos combinar, né? Então tem o coach quântico, sei lá, da doença autoimune. Tem pra tudo, né? Sim. Como que funciona a formação? Quando a pessoa está ouvindo o programa e fala, gostei, fiquei interessada, como que achar um profissional que seja correto, que seja treinado? Quais as dicas aí para achar essas pessoas? Além, claro, de ligar para a Adriana e para o Fábio para agendar a sua constelação. Acho que a pessoa precisa primeiro, né, entrar em contato com esse mundo da constelação, entender o que é. Até mesmo quando a pessoa vai constelar, a gente sempre orienta que a pessoa vá assistir antes de fazer a dela, para ela começar a entender o que é aquilo. Porque a constelação, ela também vai depender de uma mudança de postura da pessoa. Não é, constelei e resolvi, sou uma pessoa de alta na vida, agora sou uma pessoa iluminada. A pessoa, na constelação, ela vai receber uma informação que está nos 88% de inconsciência, e a partir do momento com essa informação, ela não vive arbítrio dela, ela vai decidir o que fazer. Ela pode decidir seguir pelo caminho dos antepassados, que é muito mais fácil e cansa menos do que abrir um novo caminho. Porque tem um caminho que já está trilhado, Exatamente. né? Querendo ou não, já existe um caminho ali que já está no rascunho, né? Você sair daquela trilha também é um pouco perigoso, porque é um lugar que você não sabe qual é. Tem gente, inclusive, apegada a sofrimento, né? Você não quer ser feliz porque você está apegado a um sofrimento, e ali é teu local de conforto. Por mais incômodo que seja, é teu local de conforto, né? Antes de falar da formação, isso que você falou é muito bacana, porque quando a gente vê que a pessoa, por lealdade, está vinculada, por exemplo, num ancestral, e é um amor tão grande que ela tem por aquele ancestral, que ela fala, não é justo, eu vou carregar junto com você. Então eu perco dinheiro por amor a você. Eu não aceito um relacionamento por amor a você. Eu aceito ser traída também, assim como você. Eu, né, Fábio? A se gente sujeita honra a todas as coisas. Exato, por honra você. Porque se você não honrar, parece que você não ama aquela pessoa. Exato. Né? Parece que você está se desligando daquela pessoa. E a frase de cura que é maravilhosa é essa pessoa falar, em honra a você, eu posso ser muito feliz. Em honra a você, eu posso ter. Em honra a você, eu mereço. Em honra a você que não pôde, eu vou para a vida. Então, e a pessoa se liberta,
né? Então isso é maravilhoso na constelação, porque estamos vinculados por amor. Com relação à formação, é um curso de formação livre. Porém, qualquer formação a curto prazo, nós desconfiamos. Nós temos 2 formações completas, a primeira feita com Simone Arrojo, que faz parte da Henninger Schule no Brasil. Ela durou 15 meses. Ela que tem o programa de rádio, que vai Isso. servir na Rádio Mundial, Sim. acho, não é? Sim, Todo dia. O Macarato falou dela pra mim aqui no programa. Uhum. O Wagner é amigo dela e de outra consteladora também. E daí nós fizemos uma outra constelação, uma outra formação de 12 meses, com uma visão mais de Lacan, mais transpessoal. E por que a formação deve ser longa? Porque a curto prazo a pessoa não tem nem tempo de se trabalhar. E um terapeuta que não está trabalhado nas suas dores, ele não está apto a trabalhar a dor de ninguém. Então, infelizmente, hoje nós temos a formação intensiva de fim de semana. A pessoa constela, ela acha que ela já pode constelar todo mundo, né? Na Exato. verdade Mas vamos fazer isso porque é fácil, vou dar curso porque dá dinheiro. A pessoa não tem nem consciência que formando alguém facilitador, ela é corresponsável por aquele campo. Sim. E enquanto campo de energia, se você manipula o campo de alguém, você está impondo a sua vontade. Impor a sua vontade no campo de outro gera karma. Sim. Então é uma coisa que as pessoas acham que é fácil, mas na verdade traz muita coisa por trás e muita responsabilidade. Eu perguntei isso porque assim, a gente estava falando esse momento, né, que se olha para a saúde mental com um outro olhar. Então tem muita gente que veio de outra área, eu tinha uma empresa, não deu certo, fui lá, fiz uma formação de coach, agora eu sou terapeuta. E aí eu acho muito perigoso isso, né? Às vezes nem é por maldade, mas nem todo mundo está preparado para atuar nesse campo da saúde mental, porque justamente isso é uma grande responsabilidade, né? Exatamente, você está mexendo com algo, é a vida da pessoa, né? Sim. Sophie Hellinger fala que a constelação é uma cirurgia na alma, né? Então é algo muito profundo, muito sério, né? Então procurar, se a pessoa tiver essa vontade de informações sérias, né, confiáveis e Conhecer mais de um facilitador. isso, e começar a entrar dentro desse mundo. Pesquisar bastante primeiro, Sim. né? Vou chamar uma musiquinha e a gente volta aqui para o último bloco do programa, francamente, de hoje, que aqui é só muitas estrelas e alegrias. Vamos de som, daqui a pouquinho a gente volta. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Desculpa aí, você que está ouvindo, deu um gritinho na sua orelha, mas foi muito sem querer. Juro. Foi culpa do Geleia, gente, só queria falar isso. Foi bem sensível. Foi bem sensível, né? Nossa, deu ajuda aqui, eu senti o quê? Fred Mercury agora. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Hoje a gente está falando sobre constelação com o Fábio e com a Adriana, que vieram aqui nos explicar um pouco o que é, né, a constelação. Quantas vezes eu posso constelar? Você falou, não, a gente constela para família, daí tem gente que procura por conta de prosperidade, irmãos, enfim. Eu posso constelar para todas, tipo umas 10 vezes? Porque eu acho que eu vou precisar aí, tem um pacote de desconto. Como que funciona? É permitido constelar mais de uma vez? A constelação, ela vai trazer uma informação que a pessoa não tinha. A partir desta informação, a pessoa, ela precisa mudar a atitude dela, porque a constelação, ela vai trazer um novo olhar, uma visão até então desconhecida sobre aquela questão. E a pessoa, no livre-arbítrio dela, vai decidir, vou fazer diferente dos que vieram antes, em honra a eles e por amor a eles eu faço diferente, porque eles não conseguiram. E sim, pode-se constelar várias vezes, nós mesmos já constelamos inúmeras vezes. Por quê? Cada situação, cada questão, ela está ligada a um ponto diferente dos nossos antepassados, a uma história, a um fato diferente. É muita gente, é muito antepassado. É muito antepassado que nós honramos. Mas acontece também, às vezes, a pessoa constelar uma vez e aquilo... E dá uma limpada no céu. Totalmente. Eu perguntei isso porque, assim, quando as pessoas buscam ajuda, terapias, enfim,
é porque tem um gatilho ali, tem uma coisa que ela identificou, e às vezes essa uma coisa não é a coisa mais importante, às vezes aquilo é só consequência de um mundo de outras coisas. Por isso que eu te perguntei se poderia constelar mais que uma vez, porque nem sempre o problema que chega lá é o problema real, né? Uma analogia muito usada na constelação é a camada da cebola, vai tirando de camada. Mas uma questão, dependendo se a pessoa está muito aberta e muito disposta, uma constelação pode resolver aquela questão dela. Entendi. Uma já dá para ela ter um muita horizonte, coisa, né? Sim. E acho que cada período da vida também a gente tem um entendimento das coisas, né? Eu acho que a gente vai evoluindo, vai amadurecendo também. Sei lá, eu tô com 38, que faço uma constelação agora, de repente aos 43 eu sou uma outra pessoa também, com outra visão de mundo. A idade também, a maturidade, ela traz uma diferença, porque a gente está falando de antepassados. Os antepassados são os mesmos, mas a constelação muda de acordo com a tua visão de mundo, assim, de se apropriar todos aqueles perdões e deixar ir. Eu acredito que quando a pessoa faz uma constelação, se abre, né? Se abre uma nova visão, principalmente porque a maioria nunca está no lugar que é nosso, né? E a gente só tem a força quando a gente está no nosso lugar. E quando a pessoa está constelando, que ela vê onde ela está, então, por exemplo, ela coloca um representante dela, e o representante fica ali ao lado da mãe, tomando as dores da mãe, ou ao lado do pai, né? Tomando as dores do pai. E muitas vezes a gente faz isso. Fora do lugar do filho. Fora do lugar onde existe a força, né? A gente só tem a força quando a gente está no nosso lugar. E quando a pessoa faz a constelação e faz todo o processo e se coloca no lugar de pequeno, de filho, principalmente, né? Essa é uma questão que pega bastante. A gente toma as dores da nossa mãe. Às vezes a gente está num amor interrompido ali. Então, quando o nosso pai foi embora de casa, às vezes a criança olha que ela está ali com 2 aninhos, com 3 aninhos. Então a gente precisa olhar, ela precisa olhar para isso. E ela pode crescer. E é muito lindo quando isso acontece. E ela toma o pai e ela fala para a mãe, é o meu pai. Porque às vezes por honra à mãe ela não toma esse pai, né? E já perdi meu pai. E se eu gostar do meu pai, honrar meu pai, eu vou também perder minha mãe. Né? Também isso é muito sério, muito importante. Porque os nossos pais, eles nos dão o que eles podem e o que eles têm para dar. Eles fazem o melhor que eles podem. E nossos avós deram para ele o que eles tinham, né? Exatamente. Ninguém escolhe fracassar. Sim. Ninguém escolhe, vou em represália ao filho, eu vou dar menos para ele. Não existe isso. Eles fazem o que eles conseguem e o que eles podem. Na verdade, eles nos dão muito, porque eles dão a vida. Sim. Né? Mas o filho, às vezes, acha que merece mais. A gente sempre acha que a gente merece mais, né? Tá todo mundo nesse movimento, né? E a constelação, ela prega exatamente isso. Eles te deram o que você tem de mais valioso. E em honra a eles, faça valer a sua vida fazendo diferente, conseguindo tudo que eles não conseguiram para que você possa passar aos seus. Gente, contatos, quero contatos aqui. Aonde encontramos vocês? Eu vou deixar link aqui no vídeo, né, para encontrar vocês, mas falem para os nossos ouvintes. Instagram, @bush.fabio, Facebook, Sandaluz Terapias, telefones 11 98208 5929 e 11 99693 9517. Estamos, no nosso espaço é no Vianello. Espaço Gayatri. E estamos abertos. Venham conhecer, participar. Quando vocês constelam? De sexta e segunda, é isso? Segunda e domingo. Todo domingo. Em Jundiaí, né? Nós temos em outras cidades também. Itatiba, Campinas. Vocês estavam em Campinas ontem? Sim. Não tô stalkeando vocês, gente. Vocês não estão entendendo. Nós já temos mais de 1000 constelações facilitadas. E a melhor forma de se conhecer uma constelação é participando. Então venham conhecer, eu faço uma explicação de toda a base científica, porque a constelação hoje ela é uma ciência que estuda a relação entre todos os seres.
E também já está no SUS, não tem nada de religião na constelação. Isso é bom deixar bem claro, porque a Sim. gente vive esses momentos aí de separatistas por conta de religião. É bom deixar claro que é para todos são bem-vindos. Sim. Todos, é a primeira Todos lei são da bem-vindos. constelação, todos pertencem. Sim. E tem muitas pessoas que vão para assistir, resolvem constelar no momento adequado dela, né? Porque quando você participa, você também Ganha. já tem um ganho ali, né? Já, as coisas começam a ficar mais claras. E a gente pode, como o Bert fala, né? Constelação, ela não é a solução, é o início de uma solução. Né? Então, o olhar se amplia. Né? Eu posso olhar para algo com outros olhos. Né? Isso é maravilhoso. Gente, muito obrigada por terem vindo. Gratidão mesmo de Gratidão vocês estarem nossa, aqui. pelo Toda convite. nossa, Tainá. Obrigada mesmo. Gente, olha, acabou na hora do programa, não atrasei hoje. Muito obrigada, gente. Hoje é sexta? Hoje é sexta, amanhã não tem eu nem domingo, mas segunda-feira estou de volta aqui com o Francamente. Acompanhe os vídeos pelo canal Tainá Franco. Vai lá, siga e se inscreva, ative o sininho, compartilhe com os amiguinhos. Principalmente compartilhe esse vídeo de hoje, porque vai de repente toca o coraçãozinho aí de alguém que está precisando, né? Beijo, gente. Obrigada. Beijo, Tainá. Gratidão. Bom final de semana. Para todos nós. Valeu, Gélis. Obrigada. Juiz. Bebam água. Tchau, tchau.